A Petrobras passa a dar prejuízo, galera, o que que tá acontecendo? Como é que uma empresa que era menina dos olhos, né? O pessoal tava reclamando no governo Bolsonaro que ela dava muito lucro, distribuía muito dividendo. Agora olha só que maravilha, a empresa está dando prejuízo, pronto. Ninguém mais vai reclamar que ela está distribuindo dividendo por aí, não é mesmo? É bem por aí, pessoal. E fica aí que eu vou explicar, já dá o like aí, o que está acontecendo. Sim, tem dedo do governo, tem responsabilidade do governo, mas também não é o fim do mundo. Tem muita coisa que você precisa entender desse balanço para perceber que a Petrobras vai se recuperar desse negócio, mas tem alguns pontos muito importantes que esses sim preocupam e não está totalmente refletido no balanço desse trimestre, tá? Então vamos lá. A Petrobras de fato deu um prejuízo de 2 bilhões de reais esse trimestre, tá? Mas não é o fim do mundo. E por quê? Porque teve uma despesa não recorrente, ou seja, ela teve que pagar uma despesa nesse trimestre que ela não vai pagar no futuro. Então ela tomou a pancada agora, mas daqui para frente não vai pagar mais isso. E a gente está falando de 12 bilhões de reais. Agora que começam as coincidências. Que 12 bilhões de reais é esse? Vocês lembram lá atrás, quando o Haddad começou a catar dinheiro de tudo que é lado aí, tentar taxar todo mundo? Ele foi numa instituição chamada CARF, que é onde basicamente você faz uma. Você julga questões entre uma empresa e o governo. Quando uma empresa vira e fala, não, eu não concordo com esse imposto que eu estou pagando, ou o governo vai e cobra de alguma coisa, de alguma forma a empresa e ela também discorda, eles vão para esse tribunal para arbitrar esse negócio. E o fato é que o Haddad foi lá e ele botou muito mais peso para o governo. Então o governo tende a ganhar muito mais em cima das empresas. E o que muita empresa fez foi alguns acordos, tentar resolver esse negócio logo. E a Petrobras, né, convenientemente, foi lá e fez um acordo. Ela devia algo em torno. Devia não, ela discutia algo em torno de 40 bilhões que você podia arrastar durante anos aí, mas ela resolveu pagar num acordinho, colocando 12 bilhões de reais nos cofres do governo, né, pagando esse valor, portanto, nesse trimestre saiu do balanço dela 12 bilhões. Então, se você tirar isso, ela daria um lucro de 10 bilhões nesse trimestre. Esse é um fator não recorrente. Então, não é o fim do mundo esse prejuízo de 2 bilhões de reais. Agora, há coisas importantes, na verdade, duas coisas importantes que eu acho que a gente tem que ficar de olho. A primeira delas é a alta do dólar, tá? E isso tem a ver com o governo também. Vocês têm acompanhado, esse governo gasta mais do que arrecada, o Lula fala um monte de besteira, e a gente viu o dólar sair ali de 4,85, 4,90 para 5,80. Agora voltou, hoje estava ali 5,50 e pouco. Então, continua num patamar muito alto. E vale lembrar que a Petrobras é uma empresa internacional, ela é uma empresa de petróleo. Ela aluga plataforma, ela compra produtos lá fora, ela vende produtos lá fora. Então, ela necessariamente se endivida muito em dólar. Portanto, se o dólar dispara, a dívida da Petrobras também sobe. E isso é um impacto negativo no balanço dela também, que veio refletido agora. Outra coisa importante, e isso é muito arriscado, é um movimento que esse governo fez que é diferente do que o Bolsonaro fazia. O que esse governo fez, ele mudou a política de preço. Lá na época do Bolsonaro, eles fizeram uma política que, se o preço variar, a Petrobras vai variar o preço também. O que o Lula está fazendo agora, o que o PT está fazendo agora é o seguinte: se o preço lá fora subir muito e eu quiser segurar a inflação, eu vou botar a Petrobras para segurar mais tempo esse preço. E a Petrobras tem feito isso. Só que quando ela faz isso, ela amarga prejuízo, né? E a gente viu o dólar subir, se o dólar subiu, o preço do combustível sobe também. Então a gente está vendo isso como algo ruim, porque não é sustentável a longo prazo, beleza? Então isso também vai ser refletido no balanço, por isso que ela está perdendo também muita rentabilidade. Agora, o último que eu acho muito perigoso e é uma diferença muito grande entre o que o Bolsonaro fazia e o que o Lula está fazendo. O que o Bolsonaro fez quando ele pegou a Petrobras? Por que ele pegou a Petrobras ali, porra, bem mais ou menos, entregou uma empresa aí que todo mundo estava reclamando que distribuía muito dividendo? Bom, o que o Paulo Guedes deu de orientação ali foi o seguinte: pega a Petrobras, que é uma empresa que tem uma porrada de holding, de subempresa, enfim. Ela tinha empresa de tudo que é tipo de jeito. Ele falou, vamos focar no que a Petrobras é bom. E no que a Petrobras é bom? Exploração e produção. A Petrobras é muito boa em água profunda, não é isso que você escuta? Ah, a Petrobras, né, pré-sal. Ela é boa, e de fato ela é boa mesmo. Tá? Agora, ela não é boa distribuindo combustível. A BR era uma porcaria para a Petrobras. Né? Eles não sabem operar isso direito. E a rentabilidade desse negócio é baixa. Então o que eles fizeram? Vende a BR. Né? A BR foi comprada pela Vibra e hoje é uma outra empresa. Vende refinaria. Refinaria também a margem é pequena, é complexo, a gente não sabe fazer direito. Vende também. Vende operações fora do Brasil. Vende algumas subsidiárias que não fazem sentido. Então eles foram fazendo uma redução da Petrobras para ela ficar focada no que ela é bom.
E aí ela estava dando muito dinheiro, né? Agora, o que o Lula veio com aquelas ideias dele? Não, vamos fazer Abreu e Lima. Lembra da Abreu e Lima? Aquela refinaria lá em Pernambuco que foi um absurdo a roubalheira, caiu na Lava Jato, todo mundo foi pego roubando dinheiro de lá? Então, o Lula voltou a produzir esse negócio. Isso é um investimento em cima de uma empresa que não vai dar muito lucro. Então vai jogar o lucro da Petrobras lá para baixo. Ele está falando em recomprar a refinaria. Ele está falando em fazer fertilizante, em fazer uma porrada de coisa que não é o foco da Petrobras, que ela não sabe fazer isso direito. Se você faz isso, necessariamente a empresa está fazendo investimentos ruins. E isso pode ser um perigo no longo prazo. Aqui está um dos piores perigos. Então, as duas coisas que a Dilma fez, o Lula está repetindo: segurar preço, isso destrói a rentabilidade da empresa, e ficar investindo em coisas que não fazem o menor sentido, que a Petrobras não sabe fazer e não deveria estar fazendo. Isso sim é um perigo. Esse prejuízo que vocês estão vendo agora aconteceu principalmente por causa desse fator, né, não recorrente desses impostos que ela teve que pagar. Agora, daqui para frente, o que a gente está vendo é o caminho se repetindo. É a Petrobras seguindo exatamente o mesmo caminho que a Dilma fez ela se tornar uma das empresas mais endividadas do mundo. Ela quase quebrou a Petrobras. E é aquilo que o pessoal fala: o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. E a gente quase quebrou uma empresa de petróleo. Então isso é arriscado. Agora tem um outro fator importante que tem impacto no governo, tá? De novo, lá na época do Bolsonaro, o que ele fez? Como a Petrobras estava dando muito lucro e ela distribuiu muito dividendo, o dividendo ficava os caras enchendo o saco. Ele está dando dinheiro para o investidor. Está dando dinheiro para o investidor. Agora, o principal investidor da Petrobras é o governo. Portanto, toda aquela grana acabava entrando no cofre do governo depois. Agora, com Lula, que ele está dilapidando a empresa, que a rentabilidade está caindo, o dividendo está caindo, o que acontece? Essa linha de receita de dividendo da Petrobras não vai entrar. Ou seja, piora as contas do próprio governo do Lula. E aí impacta na inflação, impacta no endividamento e tudo mais. Ou seja, é um tiro no pé, é inacreditável. Esses caras aí, às vezes você acha que tem, não, o Lula ele tem um plano mirabolante que ele vai fazer, ele vai... Ele não, é só um idiota mesmo, ele só não sabe o que está fazendo. No final do dia é muito isso. Aliás, eu percebo isso muito de político. Todo mundo fala, não, aquele cara, ele é um estrategista. No final do dia, ele é só um cara que não entende nada e tem poder para fazer as coisas que não fazem o menor sentido. É triste, mas é realidade. Então, se você gostou, por favor, curte aqui, comenta para dar engajamento também, para você expor o que você pensa. Não deixa de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.